pessoal, estamos aqui para o 5º episódio de O Podcast S.A. Estávamos há pouco fazendo uma gravação onde na mesa o Victor, que está aqui agora, e o Negro Bússola, também conosco, mas um problema técnico nos fez ter que interromper a gravação. O Negro Bússola tinha um compromisso esse muito honrado, diga-se de passagem, né? Tinha que entregar a cesta básica em um bairro aqui da cidade, um bairro mais pobre. Então a gente recomeça o 5º episódio, apenas com o Vitor, mas eu tenho certeza vai ser um podcast extremamente produtivo. Vocês vão aprender muito da mesma forma que nós também vamos aprender. Vitor, meu amigo querido, que honra ter você aqui. A gente ouviu um pouquinho da sua história. Infelizmente o problema técnico fez com que perdêssemos parte do que foi falado, mas estamos aqui novamente regravando e vamos de novo e vamos ouvir essa história de novo. Fala um pouquinho de você pra gente. Boa noite, bom dia, boa tarde. É uma honra estar com o Daniel, com o Sérgio. O Negro Bússola estava aqui agora há pouco, uma pessoa de referência incrível que eu admiro, sabe? Uma referência para nós da comunidade e uma pessoa que tem um coração que não cabe no peito, né? Então, vamos partir, né, do início. A gente já tinha conversado um pouco, mas vamos retomar. Eu estava contando um pouco da minha trajetória de vida, né? Porque hoje muitas pessoas podem me olhar no Instagram, o Vitor trabalhando no escritório, Cefaz Nascimento Advogados, Vitor Advogado. Esse é só o resultado, né? Esse é um resultado de uma história que muitas pessoas hoje vão conhecer, mas que não conhecem. Uma história de vida, de batalha, de empreendedorismo e eu digo uma palavra que eu falo para todas as pessoas: não desistam do sonho de vocês. Tem sempre alguém observando vocês aonde vocês estiverem. Então busquem, sempre façam o melhor, porque alguém vai te observar e as coisas vão acontecer. Entendeu, Sérgio? E obrigado, Daniel, obrigado, Sérgio, por essa oportunidade de estar aqui. É uma honra ter você aqui, meu amigo, é uma honra ter você aqui. Você é um exemplo. Eu queria que você, por favor, Vitor, contasse aqui para todo mundo que está ouvindo e nos vendo, como é que foi o início da sua trajetória, qual que foi o seu envolvimento e onde que foi que você virou a chave. A gente queria ouvir isso. Você já contou aqui para a gente agora há pouco, mas eu queria ouvir para a gente poder passar para o pessoal. Então, tudo se inicia, né? Porque eu não tem como você falar da sua mãe e não se emocionar, né? O Negro Bússola trouxe aqui um fato que me fez... Foi um déjà vu. Parece que eu fui importado onde naquela situação do bairro Jardim Gaúcho, Santa Efigênia, da minha casa com vários baldes, assim, com goteira, porque filho de mãe solteira, de uma mãe guerreira, batalhadora, que... Dona Claudete, aí, nossa honra, nosso respeito. Mãe, eu te admiro, te amo, te agradeço por tudo que você fez por mim. E tudo se iniciou, né, no bairro Jardim Gaúcho. Vitor, menino da periferia, que sempre carismático, gente boa, bom para conversar, mas sabe, né, as escolhas que a gente faz na vida, né, Sérgio? E uma delas foi, quando eu era pequeno, minha mãe sempre dizia para mim assim: Vitor, eu sempre vou tentar fazer o meu melhor para você. Eu não posso te dar tudo, mas eu vou fazer. Então, Sérgio, ela muitas vezes deixava de fazer para ela, eu tenho certeza. Porque eu tinha o melhor videogame, mas ela trabalhava na padaria às 5 horas da manhã e chegava às 10 horas da noite para construir uma escada dentro da nossa casa. Então aí você tem que ver. Muitas das vezes eu ia para a escola, isso foi uma coisa que eu me lembrei aqui agora, que as professoras falavam: Claudete, você fica com o Vitor? Porque ele fala que tem saudade da mãe dele. Por que ele tem saudade da mãe dele? É porque minha mãe tinha que trabalhar o dia inteiro. Trabalhava muito. Ela trabalhava na padaria de 5 horas da manhã e fazia um extra para poder terminar a nossa casa, porque senão não tinha como, só ela. E uma parte da nossa trajetória, minha casa lá no Jardim Gaúcho já estava ficando bacana e minha mãe conheceu um rapaz, o Mauro, que no futuro próximo se tornou meu padrasto. Então você imagina, o Vitor, um menino de periferia do bairro Jardim Gaúcho, que não tinha nem calçamento, você tinha que colocar sacola no pé para poder sair de casa, você ser importado, ser transplantado do Jardim Gaúcho para a Avenida Olegário Maciel. Condomínio fechado, portaria.
E aí você se Uma depara... mudança de realidade. Não né? é, uma mudança de realidade. Você não está acostumado com aquilo. Se você nasce ali, se você convive ali, aquilo é normal para você. Então, quando eu cheguei no Olegário, tudo diferente. Pô, roupa de marca. E eu não estava acostumado com roupa de marca. Pô, Haivision na época era a marca, né? Todo mundo queria usar. E aí eu comecei a usar aquelas roupas. E aí, mas um fato lá no condomínio me marcou muito, que quando todo mundo poderia escolher a brincadeira, né? E um dia eu falei, poxa, pessoal, eu não posso escolher a brincadeira, eu queria que a gente jogasse futebol hoje. Aí os meninos olharam pra mim assim, e as meninas também, né? Falaram, mas você não é daqui, cara. Você não mora aqui. Por que você vai escolher a brincadeira? E aí naquela hora, bom, mas eu moro aqui, ué. Eu moro lá no 502, bloco B. Sou meio irmão do Caio, Mauro, meu padrasto. Mas por que eu não posso escolher a brincadeira? Aí beleza, aí aquilo passou, eu cheguei em casa chateado, mas não falava nada pra minha mãe. Minha mãe muito dura, muito guerreira, muito leal, ela ia querer ir lá brigar com as pessoas. E eu, pra não ocorrer isso, eu não falava. Ficava dentro de mim e aquilo me consumia. E um outro fato que eu fui entender depois de velho já, depois de adulto, que eles me colocaram um apelido lá de Tião. E eu não entendia, mas eu gostava do apelido porque eu não entendia. Depois eu fui entender que era um macaco Tião. Mas eu não, aquilo hoje faz sentido, mas naquela época eu não fazia. E um outro fato também que eu não pertencia lá, ao mesmo tempo que eu morava lá, mas eu não pertencia àquele lugar. Você não se sentia pertencente. É também. isso aí. E as pessoas não te deixavam pertencer. Não me incluía. Tipo, o Caio era convidado para todos os aniversários. O Vitor não. O Caio era convidado para dormir na casa dos amigos do condomínio. O Vitor não. O Caio era o seu meio-irmão. Meu irmão. O Vitor não era. E aí, naquela situação, um bairro muito próximo ali, eu comecei a conviver com os amigos de lá. E aí, num fato que aconteceu, que eles viram, os meninos do Dom Bosco viram um fato que aconteceu comigo. Eles falaram, pô, se os caras da Olegário não gostam de você, a gente gosta. Se um dia eles falarem mal de você, a gente vem aqui, a gente bate neles. Então, aí eu me senti naquela situação. E aí, e agora? Você é amigo dos caras do condomínio ou você é amigo dos caras do Dom Bosco? Não tem a menor dúvida, né? Você vai para onde quem te quer. É isso aí. Então aí, naquele momento, eu me senti que eu pertencia ao Dom Bosco. Então eu fazia de tudo para estar no meio deles. Se tivesse que vender uma droga à noite de madrugada, eu faria, porque os caras são meus amigos, pô. Eu tinha mais admiração pelos caras do que pelas pessoas que estavam próximas de mim. Então eu queria ser como eles. Então a primeira referência de pessoa que eu tive de admiração era o traficante. Esse por qual razão? Por quê? O traficante tinha um carro maneiro. Tinha um tênis. As meninas gostavam sempre dele. O cara tinha respeito. O cara era de palavra. Se ele falava que ia te dar umas porradas, ele te dava. Mas se ele falava que não, você vai na festa comigo hoje, você vai ficar no camarote aqui porque você é meu. Era esse dialeto, né? Porque a periferia tem um dialeto. Você é meu, então ninguém mexe contigo. Ó, o menor é meu. E lá na periferia, todo mundo tem... Não é igual o Nego Brússola falou aqui. Você não é conhecido pelo seu nome de batismo. Porque o meu nome é Victor Augusto. Mas lá o meu nome, meu vulgo, né, que eles falam, era o menor do Dom Bosco. Negro Bússola é o véi de Santa Efigênia. Isso aí. E esse é o... Você tem orgulho disso? E eu também Você tenho também orgulho, tem? porque a gente nunca, Sérgio, uma coisa que a gente tem que deixar guardado dentro do coração de todas as pessoas é para você nunca esquecer da onde você saiu. Você nunca esquecer da sua história e da onde Deus te tirou. Da origem. Porque muito fácil hoje eu dizer, pô, sou advogado, vou em audiências, mas será que as pessoas lá do Dom Bosco hoje conversam comigo, me admiram? É essa noção que você tem que ter. Hoje eu chego lá no Dom Bosco, o cara fala, Vitor, como que você fez? Olha só, hoje os caras hoje eu já advoguei para eles de graça. O cara que era meu amigo do mesmo movimento, hoje eu advoguei para ele. Olha só. É uma mudança de paradigma. Então hoje eles acreditam assim, pô, se o Vitor chegou, eu também posso. Olha que maneiro. Então é isso que a gente tem que guardar no peito e dizer exemplo, assim. Né? Exemplo. Porque quando você fala alguma coisa para alguém, ela pode até te escutar. Mas quando você faz, quando você demonstra que tem resultado, o exemplo arrasta. Entendeu? E aí foi isso. Aí naquela situação de amizade, de tráfico, de viradas de noite, minha mãe ia lá no Dom Bosco e gritava, vocês vão ficar com ele. É porque eu dou tudo para ele e ele não sai daqui. Só que eu nunca disse isso para minha mãe. Eu nunca disse que lá no condomínio eles não gostavam de mim. Então minha mãe achava, por que o Vitor não gosta daqui? Pô, aqui tem quadra, aqui tem tudo, e o Vitor não gosta de ficar aqui. Mas era porque eu não era incluído lá.
E no Dom Bosco eu era. Lá no Dom Bosco, pô, um cara que sempre andou com os meninos mais velhos, mas tinha muita disposição. Então os caras falavam assim, pô, coloca na mão do menor que ele vai desembolar. E como eles eram mais velhos, eles poderiam ser presos por conta da maioridade. Eu não, era novo. Então deixa na conta dele que aí daqui a pouco ele tá aí de novo com a gente. Eu hoje, dentro do escritório, trabalhando lá, você lá conosco, trabalhando também, eu diria para você que a gente tem a mesma pegada. Não, deixa que o Vitor resolve. Mas o motivo é outro. Boa. Hoje, deixa que o Vitor resolve, porque o Vitor é um cara que vai, que faz, que não tem medo de pegar para fazer. Isso faz uma diferença brutal. Inclusive, Vitor, eu não vou falar o episódio anterior, porque a gente perdeu tudo na gravação, mas no momento anterior, a gente estava aqui com o Negro Bússola, você disse, contou um pouco da sua história, fez todo mundo aqui da mesa se emocionar, e eu quero dizer para você que você foi contratado no escritório, quando você chegou lá. A gente não se preocupou em ver a parte técnica, a capacidade técnica, porque de cara, logo na hora que você chegou, você já demonstrou uma energia, uma atitude positiva, uma vontade de ir para cima, uma vontade de querer fazer tão absurdamente grande. E eu faço questão de usar essas palavras porque realmente faz a diferença. É isso que faz a diferença na vida de qualquer ser humano. É importante as pessoas saberem disso. Né? Você falou, agora há pouco, que quando chegou no escritório para entrevista, que a gente estava fazendo o recrutamento, você viu que de lá saía um cara que tinha estudado com você no Granbury e que era foda, que era considerado um cara muito foda, conhecedor, com uma capacidade técnica muito bacana. E você falou, porra, e agora? Tô chegando aqui e tá saindo um cara que é muito, né, top. Como é que eu vou... Eu quero dizer para você que a sua energia, a sua... Né, e a gente também tem esse feeling de perceber a maneira como você chegou e a maneira como você se propôs a trabalhar, fez toda a diferença. O resultado está aí. Hoje você é um cara que está voando, né, já está aí cheio de projetos, envolvido com um monte de grupos de empreendedorismo, com um monte de gente boa. Aquela velha história, né? Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Você resolveu focar numa parada e falou, vou conviver com gente melhor do que eu, mais inteligente do que eu. É o que a gente sempre procura fazer, né? Conviver com quem é mais inteligente e melhor do que você, para que a gente consiga sempre evoluir. Eu queria que você continuasse a sua história. Eu queria entender a virada da chave. Onde é que foi a virada de chave? Quer dizer que você estava num mundo que a gente sabe que é errado, que não é legal, que normalmente muitos morrem muito cedo, né, por conta desse mundo. Verdade. Eu queria que você contasse onde é que você virou a chave. Então, eu naquela situação do Dom Bosco, estava com 15 para 16 anos, muito envolvido, já não voltava para casa sempre, ficava mais no Dom Bosco do que em casa. E chegou a um certo ponto que ou eu saía de lá, ou eu ia morrer, ou eu poderia estar preso hoje, como vários amigos meus, como colegas meus já faleceram ou estão presos hoje. E muito foi pela força da minha mãe. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu tinha virado uma noite no Dom Bosco, só que eu falei, poxa, nesse dia eu vou lá na igreja de manhã, minha mãe me pediu, cara, eu vou fazer aquilo que minha mãe me pediu. Vou lá, porque minha mãe me pediu. Aí eu tava sentado na primeira carteira da igreja, porque eu sempre gosto de sentar na frente, cara, porque na frente você consegue absorver mais. Eu sentei lá na frente, e o pastor ajoelhou e começou a chorar. E na oração ele falava assim, ó, eu não sei onde o Vitor tá agora. Deus, eu não sei onde ele tá. Eu não sei se ele tá bem. E chorando. E eu sentado lá. E ele falando assim, ó, Deus, livra ele, porque eu tô achando que ele vai morrer. E eu lá na frente dele, vendo aquela cena, e ele chorando, e eu ali, caramba, e aquilo ligou um alerta na minha cabeça. Eu falei, cara, o pastor nem sabe onde eu tô. Ele tá orando, e ele disse que eu posso morrer. Aí aquilo na minha cabeça, eu falei, cara, eu tenho que sair de lá. E eu só ia sair dessa vida se eu... Sabe porque quando você tá no meio, Sérgio, o meio ele te alimenta. Você vai ficando ali. E eu já era um cara influente lá no Dom Bosco. Pô, um cara pegava umas mulherzinhas, um cara, pô, menor, já tinha o meu nome. O menor era o seu apelido ali. Meu vulgo lá. Era o vulgo. E eu já tava envolvido. Eu falei, cara, porque como eu tinha aquela referência de tráfico, eu falei, cara, um dia eu vou ser dono do Dom Bosco, cara. Eu não vou deixar ninguém roubar aqui.
Eu vou ser um cara de respeito. Se uma senhora precisar de um medicamento, eu vou dar. Se alguém precisar de um bujão de gás, eu vou dar. Porque era essa referência que eu tinha de pessoa de sucesso. Mas, naquela situação que eu me encontrei lá na igreja, quando o pastor virou e falou aquilo, parece que eu senti Deus ali. Foi um tapa ali pra Foi você. um tapa na minha cara. Eu falei, mãe, eu vou sair de lá. Me ajuda, porque eu sozinho não vou conseguir. Mais uma vez, Dona Claudete aí, Dona do Claudete, lado, de cara, cima. Você vê, as coisas vão acontecendo, vão lembrando, né? Você vai lembrando, parece que é hoje que aconteceu. Eu lembro que ela falou assim, você vai numa igreja comigo, e eu conheço muito pastor de lá, eu vou ver se ele tá abrindo uma igreja lá em São Paulo. E eu acredito que vai ser bom pra você sair daqui. O que você acha? Eu falei, eu vou. Mas aí, na mesma hora, eu falei que ia desistir, né? Mas eu tinha dado minha palavra. Então, palavra é palavra. Você tem que cumprir o que você fala. E aí, ela ligou pro pastor. Eu lembro, cara, minha mãe sempre foi muito trabalhadora. E ela nunca comprava as coisas pra ela e comprava pra mim. Eu lembro dela tirou. E na época, o real era muito valorizado. Era, tipo, 2007, 2006. O real era muito valorizado. Minha mãe tirou um bolo de dinheiro, um elástico assim, e entregou pro pastor. Falou, pastor, isso aqui é a oferta que eu tô te dando, você tá levando meu filho, e que Deus abençoe. E o pastor tinha vindo de Ourinho, São Paulo, sem gasolina, com o carro batendo no motor, pra poder me buscar. Eu falei, cara, esse cara gosta muito de mim. Eu sou do tráfico, faço só coisa errada. O cara vai sair de lá de São Paulo, com o carro batendo no motor pra me buscar. Quer te salvar mesmo, né? Quer me salvar. E aí, pra você ver, aí o Deus faz um milagre, ele faz um milagre na vida de todo mundo. Ele me levou, foi abençoado com um carro zero, quando ele veio, alguém abençoou um carro pra ele, ele falou, não sei quem me deu esse carro, eu cheguei aqui, alguém me deu. E me levou pra lá. Quando ele me levou, Sérgio, eu tinha autoestima tão baixa, que eu não me sentia bem se eu entrasse numa churrascaria. Eu lembro quando a gente tava fazendo uma obra lá na igreja, e a gente tava pintando a igreja, tava tudo sujo. E eu lixando as paredes da igreja, aí ele falou assim, não, nós vamos numa churrascaria hoje. E eu, cara, como é que nós vamos na churrascaria, pô? Eu tô tudo sujo de terra. As pessoas vão achar lá que eu não mereço estar lá, porque eu não tenho dinheiro, ué. Aí ele sempre batia comigo assim, ô Vitor, você é merecedor e aonde você estiver, você merece, você não deve nada pra ninguém. Porque eu sempre tenho esse sentimento de estar sempre devendo. Mas hoje isso mudou, né? Hoje isso mudou. Hoje você é um cara que a sua autoestima é outra. É outra. Eu tive que desconstruir isso, porque você é construído de uma forma, você vai desconstruindo essa narrativa, né? E aí, quando eu cheguei lá, ele falou, Vitor, você vai ser caixa do espetinho da igreja. E eu, pô, o Vitor, cara, muitos chamavam que era desonesto, como é que você vai ser, vai deixar o caixa do espetinho da igreja na minha mão? Porque eu sempre pensei assim, pô, o cara que é envolvido no crime, ninguém acredita. E eu, cara, você é um cara, eu fazia tudo certinho, Sérgio, fazia as contas, entregava o espetinho, no final do dia eu entregava o caixa, ele, Vitor, parabéns. Aí eu comecei a acreditar, cara, eu sou capaz. E aí também, mas ao mesmo tempo me sabotava. Cara, não sou bom não, mas beleza. E aí nesse dia, aí foi até bom lembrar aqui, isso vai bem lembrar bem as memórias. Ele falou, Vitor, você vai comprar um carro. Aí eu, como é que eu vou comprar um carro? Tô com 16 para 17 anos aqui. Ele, não, você tá trabalhando muito bem, a gente vai tirar da igreja uma porcentagem do seu pagamento, você vai pagar esse carro. Aí o cara, então eu posso. O dinheiro, ele tem o poder de comprar as coisas, porque eu nunca tinha isso. Que doideira. Eu não sabia do poder do dinheiro. E aí ele, não, você vai conquistar. E eu comecei a conquistar. Fui pra academia, porque eu me achava feio. Meus dentes eram todos tortos, então eu não me achava bonito. Então eu tinha que ser o cara do movimento, porque aí eu tinha respeito, alguém ia gostar de mim por conta disso. E você gera uma referência. Sim. Gera tipo uma tara, assim, né? Sim. Mas aí eu me achava muito feio. Aí ele falou, não, você vai pra academia, nós vamos tratar do seu dente, pra você ficar um cara, pra você se sentir bem. Você é bonito, mas você não se enxerga assim. E aí, o que aconteceu pra minha vinda de Ourinhos pra Juiz de Fora? E eu nunca tive essa percepção, eu fui ter depois também. Como todos da minha família daqui de Juiz de Fora viram que deu certo levar o Vitor para Ourinhos, pô, o Vitor tá bonito, o Vitor tá trabalhador, o Vitor tá conquistando as coisas, vamos mandar o Caio pra lá também. Bonito, você sabe que falaram mentira pra você, né? Porque é bonito, mas mãe acha a gente bonita. Se você perguntar se a sua mãe acha você bonito, não, Daniel? Minha mãe me acha. Você é o lindo da sua mãe, você é o bebê da mamãe, né? Aí, Sérgio, quando eles falaram, não deu certo com o Vitor, vamos levar o Caio pra lá. Quando eles levaram o Caio pra lá, o negócio começou a desandar. Que eu falei, não, então não, o Caio veio pra cá, eu vou embora. Quando eu vim embora para o Juiz de Fora, eu cheguei aqui,
Pô, diferente. Os caras do Dom Bosco foram lá no condomínio conversar comigo. Cara, pô, você tá diferente, você tá forte, você tá bonito e tal. Como é que você tá? O pessoal falou que você tava numa clínica de recuperação e tal. Eu falei, não, cara, não tava não. Eu só tive que sair daqui, porque eu tava tão envolvido que eu não ia conseguir. E aí os caras, não, pô, bacana, tal. E eu sempre fui aquele cara, Sérgio, de romper os limites, né? E aí quando eu fiquei lá no Legário, aí eu voltei. Só que eu tava muito próximo do Dom Bosco de novo. E aí eles mandaram o Caio Paurins. Quando eles mandaram o Caio Paurins, não deu certo, eles trouxeram o Caio de novo. Caio é o seu meio-irmão. Meu irmão. Quando ele voltou, eu falei, cara, não dá pra ficar aqui. Porque vai voltar tudo de novo. Ou seja, se você fica no meio, o meio ele te corrompe de novo. Te absorve, né? E aí o que eu fiz? Aí eu sempre fui um cara muito namorador. Aí eu conheci a mãe do Igor num baile funk. A gente ia num baile funk, ela é muito bonita tal, a gente lá tal, conversei com ela. E ali eu com 17 anos, eu falei, cara, é a minha oportunidade. Conheci uma moça bacana e eu não quero ficar aqui no Legário. E eu falei, eu vou assumir ela e vamos junto guerrear aí nessa vida e a gente vai lutar e vai conquistar as coisas. Minha mãe não acreditou. Minha mãe hoje, ela fica um pouco chateada, porque a mãe gosta que a gente esteja perto dela, pra ela Sim. cuidar da gente, ainda mais ela sabia o tanto que ela plantou ali. Ela, pô, o Vitor vai embora agora que ele tá bem. Pô, agora que eu lutei, ele conseguiu. Ela sentiu isso, Sim. né? E aí eu fui pra casa da Graciele e lá a gente começou a trilhar um caminho muito bom. Só que quando eu saí do Dom Bosco, saí da droga, saí de tudo, mas eu bebia. Bebia muito, mas muito novo, imaturo, pra morar com uma pessoa com 17 anos, Daniel. É, muito novo. É muito novo. certeza. Pra assumir um aluguel, assumir responsabilidade. Eu não sabia quanto que era um pacote de arroz, Sérgio. Porque a minha mãe comprava o pacote de arroz e eu não sabia. Quando eu encarei a realidade da vida, de saber quanto que vale um pacote de arroz e sabia que a vida não é fácil, porque a vida ela te dá uns tapas na cara. Mas você estava trabalhando nessa época? Nessa época eu estava trabalhando. Eu saí de casa trabalhando. Foi até pra você ver como é que o mundo é pequeno. Sabe o Mauro do Beni? Foi nessa época. Mauro Cavaca. Isso. Porque o Mauro tinha uma esfirra tinha uma loja do Habib's no Shopping Independência. E eu sempre muito trabalhador. Eu falei, cara, eu vou pra lá e eu vou pedir um emprego a esse cara. Ele vai me dar um emprego. Eu vou lá, eu vou pedir. Se ele não me der, eu volto pra casa. Aí ele falou, não, rapaz, vou te dar uma Olha oportunidade. que bacana. Foi. Através do encarregado dele. E eu aprendi a fazer esfirra. Comecei ali. E aí, nesse meio tempo, assim, o exército me recrutou. Aí eu falei, beleza, agora eu já tenho um fixo. Tô com a Graciele, tenho um fixo, um valor fixo, dá pra gente se manter. E aí nós fomos, conquistamos, arrumamos nossa casinha, montamos tudo direitinho. E nessa situação nós planejamos o Igor. Muitas pessoas pensam, pô, Vitor, você teve filho com 20 anos? Foi um susto? Teve Não. que quis. Foi. Que Planejado. bacana. Porque eu falei, gente, uma coisa que as pessoas às vezes não pensam que não é uma coisa muito grande, mas pra mim é. Trabalhei isso no psicólogo, hoje eu já superei. A gente já conversou sobre isso. Eu sentia muita falta do meu pai. Eu não tive meu pai. Então, tipo assim, se eu tomava porrada no colégio, quem que ia lá? Minha mãe. Eu não podia chamar minha mãe. E eu senti essa falta grande. Eu falei, cara, um dia quando eu for pai, Eu vou ser muito pai, né? melhor Você pai é o do pai mundo. mais foda que puder. Melhor, o top. Muito bom. Então, quando o Igor, peguei o Igor no colo. Que não mata, fortalece, né, doutor? É. Então, o Daniel quase em prantos aqui. A sua história é foda, velho. Porra. É foda. Quando eu peguei o Igor no colo e eu olhei pra ele e falei, cara, agora é eu e você, irmão. Eu tenho que ser o melhor pra você. E aí, como eu e a Graciele, como a gente era muito jovem, e eu sacaneava ela. Porque um homem, ele tem que ser verdadeiro. Eu traía ela. E mulher não merece ser traída, cara. Mulher merece ser valorizada. E eu era um cara idiota. Então o relacionamento não deu certo. A Graciele trabalhava pra caramba. E eu traindo ela no exército. Falar que tava no quartel, tava no churrasco. Ela não aguentou, ué. Acabou. E aquilo eu falei, cara, mas pô, acabou por minha responsabilidade. Porque a gente tem que assumir as responsabilidades. Perfeito, perfeito. Porque tem cara que terceiriza. Ah, a mulher brigou comigo, eu fui lá e sacaneei. Não. Você sacaneou porque você quis, irmão. A escolha foi Ponto. sua. Foi. Isso aí. E aí a gente não deu certo. Mas eu tinha um fruto daquele relacionamento, que era o Igor. E eu falei, cara, eu vou lutar. E aí o que eu fiz? Eu saí de casa, saí só com a roupa do corpo. E voltei pro apartamento onde minha mãe morava. Ela já tinha separado do Mauro. Eu e minha mãe do zero de novo, Sérgio. Eu cheguei lá e eu dormia com o Igor dormia no meu peito aqui, porque minha mãe tinha uma cama, e eu dormia no chão, no estrado da cama, com o Igor no peito. E aí até doía, acordava de manhã com ele, que ele pesava, né? E eu falava, cara, mas se ele tá aqui,
Ele tá do meu lado e Não nós tem vamos... nada Não melhor do que isso. É. Não há sensação melhor do que essa. E aí eu falei, cara, mas nós vamos se reerguer de novo. A amiga da minha mãe que morava com ela, quando eu fui pra lá, abandonou ela. Levou todos os móveis da noite pro dia. Cheguei no apartamento, sem luz e só o quarto da minha mãe. Sérgio, a gente nunca dá valor, mas eu e minha mãe, a gente sempre lembra dessa história. A gente nunca dá valor a uma coisa que a gente não sente falta. Você não vai dar valor a uma coisa que você não sente falta. Aí o que aconteceu? Ela falou, Vitor, a gente não tem uma colher pra comer. Como que a gente vai fazer? Então aquilo que pra nós é normal. Pô, você tem uma colher em casa é normal. Você entrar lá na cozinha e não tem uma colher. Eu falei, mãe, mas a gente vai lutar, a gente vai reerguer. Ganhei um guarda-roupa de trabalhando ali, compramos, montamos um apartamento todo de novo. E a gente pagava aluguel para ficar próximo do Igor, porque o Igor morava no Bonfim e a gente morava no Progresso de aluguel. Porque quando a minha mãe saiu da casa do Mauro, ela teve que desbravar sozinha. E do zero, não tinha nem luz. E aí a gente ergueu, conquistamos, arrumamos o apartamento todinho de novo. Aí minha mãe falou assim, ô Vitor, minha mãe é muito de pressentir, cara. Se ela falar, as coisas acontecem. Falou, cara, tô sentindo que a gente vai passar um aperto financeiro. Então vamos sair desse aluguel, vamos voltar para nossa casa do Jardim Gaúcho. Porque lá a gente vai conseguir gerir nossas finanças melhor e a gente vai conseguir sair dessa. Você acha que quando nós voltamos para nossa casa do Jardim Gaúcho, ela tava toda acabada, Daniel. A gente tinha alugado, o cara não fez manutenção, a casa tava toda destruída. E a gente não tinha dinheiro. Então a gente tinha que trabalhar para pagar as contas e aí juntando para poder arrumar a casa. E arrumando a casa aos poucos. E arrumando a casa aos poucos. Então você vivia sempre com obra. Casa de pobre, você acha? Sempre tem obra. Ou tá arrumando a cozinha, ou tá arrumando o banheiro, ou tá arrumando o telhado. Sempre tem obra. Sempre tem obra. E aí minha mãe ama a obra, cara. Minha mãe é rainha da obra. Então voltamos pro Jardim Gaúcho. No que nós voltamos pro Jardim Gaúcho, apareceu uma oportunidade muito boa um ano antes de voltar pro Jardim Gaúcho. Porque aí a virada da vida é essa, Sérgio. Aparecem oportunidades na sua vida que ela não vai passar, ela não vai aparecer de novo. É igual aquele cavalo selado. Ou você monta, alguém vai montar. Eu tava trabalhando no condomínio e aí o rapaz virou pra mim e falou assim, cara, ele é irmão do Mauro. Falou, Vitor, eu vou entregar seu currículo lá no Gramber. O que você acha, cara? Eu falo, pô, eu quero, ué. Mas não acreditava de novo. Aquele, pô, Vitor... Baixa autoestima. Baixa autoestima total. Como que eu vou estar lá no Gramber, cara? Escola de playboy, porque o cara que é das periferias, ele vê os meninos do outro lado, ele fala, pô, os caras são playboy. E eu, como que eu vou pra lá, cara? Aí, olha só, eu lembrei de outra coisa muito maneira. Quando eu fui pro condomínio pra trabalhar, aí eu desci, e aí todo final de semana eu pegava o Igor de carro. E eu falei, ô filho, eu vou te pegar e nós vamos passar num lugar que eu quero te mostrar. Não falei o que era pra ele. Aí o Igor gosta de jogar futebol. Aí nós passamos ali na rua perto do Gramber e ele viu o CEF ali, aquele campo. CEF é o quê? O Centro de Esportes do Gramber. E aí ele com 3 aninhos só, Sérgio. Ele falou, nossa papai, mas esse campo é tão bonito, né? Eu queria um dia jogar uma bola ali. Olha. 3 anos. Aí eu falei, ó, pede pro papai do céu, rapaz. Quem sabe, né? O pai pode até um dia trabalhar lá. Mas eu tinha entregado o currículo, mas ele não sabia. Ele com as 2 mãozinhas, ele fez assim, meu papai Deus do céu, abençoa pro papai trabalhar lá. Sérgio, deu 2 dias o Gramber me ligou. E aí tudo na nossa vida não é de uma hora para outra. Eu fui, fiz o processo seletivo, não fui aprovado. Um cara entrou na vaga. O cara ficou 1 mês, não deu certo, eles me ligaram. Você tá pronto? Eu falei, eu tô sempre pronto. Sempre? Tô sempre pronto. Esse é o Vitor, sempre. Sempre pronto. Aí eu falei, cara, eu vou. E eu vou assumir isso. Igual eu falo pro pessoal, eu vou ser o porteiro mais boca a boca que tiver naquele lugar. Você assumiu a função de porteiro. Porteiro. E aí, eu não tinha vergonha, não. Nunca tinha pegou vergonha. isso como uma... Não, era coisa... oportunidade da minha vida. Oportunidade da minha vida. Porteiro, num colégio renomado da cidade, onde você convive com várias pessoas. Eu falei, cara, é oportunidade da minha vida. E eu nunca pensei em estudar. Tinha só a 8ª série. Não me achava inteligente, porque eu era bagunceiro. Não estudava. Eu falei, cara, a oportunidade que eu tenho aqui é o quê? Passar dos 3 meses da experiência. Consegui passar. Aí, naquele período, as pessoas te observam. O carinho que você trata, porque eu falo, o bem de um pai são os filhos. E quando você trata os filhos com amor, parece que o pai olha pra você, cara, ele trata o meu filho diferente. O meu filho abraça ele. Ou seja, eu recebi, em média, 40 abraços no Gramber.
Todos os dias. Você está falando dos alunos. Dos alunos. Os alunos te abraçavam. Todos os Que dias. sensacional. Na educação infantil. E aí aquilo, a coordenadora começou a observar e ela me perguntou, você tem filho, né? Eu falei, eu tenho. Aí ele, mas aqui a gente dá oportunidade, a gente não dá ticket de alimentação, a gente não dá essas gratificações, mas a gente tem uma oportunidade para você. A gente consegue uma bolsa pro seu filho. E aí, quando eu contei pra Graciele, a Graciele falou, eu não acreditei não, Vitor, porque você era mentiroso. Você ia falar que ia colocar o Igor no Grambre, Vitor? Você não ia colocar o Igor no Grambre, não mente pro Igor. Eu falei, ô Graciele, eu acho que é verdade. Eles falaram que é verdade, velho. Vitor, que virada de chave, hein, Que virada, cara. Aí você fala, você vê, um rapaz que... Um cara que ela nem acreditava, as pessoas não acreditavam. Não acreditava. Ou seja, isso é porque a credibilidade vem com as suas atitudes. Ninguém vai acreditar em você se você tiver tudo errado. Cara, eu acho muito bacana você falar isso tudo, porque é muito importante levar essa mensagem para todos os jovens que hoje moram em comunidades, não só em Juiz de Fora, mas no Brasil todo, e que muitas vezes não têm a confiança de que vão conseguir fazer alguma coisa bacana na vida. Verdade. E você é um exemplo vivo de um cara que teve tudo para dar errado e deu certo. Verdade. Né? Isso tem que ser muito falado, tem que ser propagado. Você não foi convidado para esse podcast à toa. A sua história é uma história de vida realmente que impacta, que faz diferença, que ensina. Com o seu exemplo, cara. Você ensina com meia dúzia de coisa que você fala aí, é melhor do que ler um livro. É exemplo. Exemplo. Você é um cara que merece um respeito diferenciado. É muito bacana isso. E aí, olha o Daniel chorando. Todo mundo chorando, tá fora isso aqui. Eu falo que, sabe, tá Daniel sabe porque ele sempre foi um exemplo. Eu olhava o Daniel lá, eu vou chegar até o Daniel. Aí foi. O que aconteceu, Sérgio? Aí eu assumi aquela responsabilidade de trabalhar como porteiro da educação infantil e eles conseguiram uma bolsa pro Igor, cara. Cara, você não sabia a felicidade quando eu vi o Igor com aquele uniforme azul, cara. Olha que bacana. Colégio particular, irmão. O Vitor do Dom Bosco, cara, o menor com o filho no Grambery, cara. Que top. Ele com aquele uniforme, eu tenho a foto que eu guardo. Eu vou fazer um quadro com aquela foto. Ele pequenininho com aquele uniformezinho azul, bagunceiro, porque veio de uma outra escola. O Grambery é diferente. E aí ele, poxa, rapidinho já enturmou com todo mundo, o pessoal gostava dele, e aí ele foi crescendo, e as pessoas, Vitor, parece muito com você, e aquilo eu já tava, sabe que você já se sentiu realizado? Falei, minha vida já, Deus, obrigado, não tem mais nada pra falar, porque meu filho tá do meu lado, eu vi meu filho todos os dias, que pai que não quer trabalhar meu filho todos os dias? Não tem nada melhor. Se ele bagunça, eu já sei, então eu posso corrigir antes dele bagunçar, na hora que ele bagunça, o pai tá perto, então ele sabia, pô, eu bagunçar que meu pai vai ficar sabendo, e aí eu consegui ali triar, porque eu fiz um propósito com Deus assim, Deus, eu falei, ó, Deus, eu posso ser tudo de errado na vida, mas nunca tira meu filho de mim, porque é a única coisa que eu tenho. Se você tirar meu filho de mim, você pode me levar, porque eu não tive meu pai e eu sei quanto que ele faz falta, então não deixa o Igor sentir isso não, porque o Igor vai ter o pai dele, pode ser errado, pode ser, não tem dinheiro, mas vai estar com ele. Aí foi isso, aí a minha mãe falava, tudo que você pede a Deus, ele realiza, né? Você tá com o Igor todos os dias, e ele tá crescendo, você tá acompanhando o crescimento dele, coisa que eu não pude com você. Que sensacional. Porque igual eu falei um tempo atrás que eu sentia falta da minha mãe. Mas minha mãe não podia, porque minha mãe tinha que trabalhar, então ela não tinha como. Ou era comer, ou era estar comigo. Então, no seu caso foi uma coincidência, né? Foi. O fato dele poder estudar onde você trabalhava, né? E aí aquilo foi. E aí, outra virada de chave. Foi quando eles viraram para mim e falaram assim, Vitor, a gente também proporciona para os funcionários uma bolsa de estudos na faculdade. E aí eu, pô, não, eu quero fazer. Mas eu falava assim, no ego, né? Não, eu quero fazer. Mas como que você vai fazer, Vitor? Você tem oitava série, cara. Porque a gente entra em choque com nós mesmos, né? Porque a gente às vezes passa para as pessoas assim, é uma defesa nossa. A gente às vezes não assume a fragilidade no primeiro momento. Mas você se vê no espelho todos os dias e você encara a sua realidade. E as suas fragilidades. E as suas fragilidades. E eu, pô, tenho oitava série. Como é que eu vou fazer faculdade no Grambery? Faculdade? Mas aí eu falei com a Eneida, eu vou tentar, mas eu tenho só a oitava série. Eu consegui passar nas outras matérias do Enem, mas na redação eu tirei 0, porque eu não sei escrever direito. E isso, eu falo, poxa, eu não estudava, Sérgio. Eu não sabia escrever, cara. Eu escrevi tudo errado, minha letra é feia. As professoras sabem disso. Depois eu vou contar um fato da faculdade para vocês, que aconteceu. E aí a Eneida virou e falou assim para mim, Eneida, te agradeço, cara, porque
se não fosse você, eu não poderia ter chegado hoje. Eu sei que o meu esforço, mas por você ter me incentivado. E agradecer também ao Gramber, porque existe um Vitor antes do Gramber e o Vitor depois do Gramber. Eu falo que na vida a gente tem que semear. Aonde eles semearam em você primeiro, mesmo com todas as pessoas falando que você não era capaz, alguém acreditou em você. Então você nunca pode perder essa gratidão. E aí, todos os dias, porque eu ficava na portaria para receber os alunos, e durante as aulas eu era inspetor do corredor. O inspetor do corredor ele fica com a cadeira. Muitos ficavam no celular, outros ficavam conversando. E eu falei, eu vou escrever essa redação, porque a Eneida me pediu, e vou entregar ela. Quem sabe, né? Eu consigo aí. Mas não acreditava também, não. Achava, pô, tô escrevendo tudo errado. E ela fazia. Mas fazia. E ela circulava, Sérgio, de vermelho as letras, sabe? E aquilo eu lia. Aqui tá errado, aqui tá errado. E aí, me matriculo lá no Enem e eu vou para fazer a prova. Não acreditei. Fui fazer a prova, e era numa escola no bairro ali, Santa Terezinha. Tava tocando um funkão no dia. E eu, rapaz, já não sei escrever. O funkão pegando. Como é que vai dar ruim? Tinha tudo para dar errado. Peguei o tema da redação, discorri, entreguei a redação e esqueci. Sabe quando você esquece? Pum, apaga. Aí chegou no final do ano, quando saiu o resultado do Enem, eu falei, mãe, eu vou lá olhar para ver se eu consegui. A minha mãe já muito sincera, porque a mãe não mente, mãe fala na nossa cara mesmo, Vitor, eu vou te dizer, não crie expectativas. Porque eu sou muito de criar expectativas. Ela não cria expectativas, que você sabe das suas fragilidades. E aí, Sérgio, quando eu peguei a nota do Enem, que eu vi 770 pontos na redação, eu de imediato, porque eu liguei pra ela e falei, mãe, eu não tô acreditando que tá não. Será que não pode ter um erro aqui na nota, não? Ela, quando você tirou? Eu falei, 770 pontos. Ela, milagre. É milagre. Vamos na igreja no outro dia, vamos ofertar, vamos agradecer a Deus, porque isso é milagre. Seu Vitor, sua letra é feia. Você escreve mal. Você tirou 0. Como com uma pessoa? Ou seja, é 770%. Porque um cara que tirou 0, no outro ano o cara tirar 770 pontos. É muita coisa. Você sair do 0. É. E aí foi. Aí, naquela situação, eu. Beleza, agora tô com um diploma aqui de conclusão do ensino médio. Saiu um diploma feito pelo Infet. Porque como se eu tivesse feito o terceiro, segundo, o primeiro, segundo e terceiro ano de uma vezada só. Eu não fiz isso. Eu não fiz o ginásio, que fala? Ou científico. Científico, nem sei. Hoje mudou, né? Hoje é fundamental e ensino médio. É, ensino médio. Eu não fiz o ensino médio. E aí eu cheguei lá no Grambre com aquela nota, né? Falei assim com o meu coordenador, consegui. Vocês vão conseguir disponibilizar a vaga no curso de educação física para mim? Porque eu amo criança. Eu quero ser professor aqui no Grambre, porque eu tinha que... Eu nunca me imaginei saindo do Grambre, né? Porque eu falei, olha o meu filho, cara. Meu filho escreve, todos do bairro dele não escrevem, ele escreve. Olha o comportamento dele. Pô, eu quero ficar aqui até morrer. Mudou minha vida. Então vou ser professor aqui, vou dar o meu melhor aqui para essas crianças também. Aí ela virou e falou assim, Vitor, infelizmente a gente não vai conseguir te dar essa bolsa no curso de educação física. Porque o seu horário de trabalho, meu horário de trabalho lá, Sérgio, é de meio-dia às 22 horas. E aí o curso de educação física é só à noite. E o único curso que tinha na parte da manhã era o curso de direito. Na hora que ela falou assim, mas por que você não tenta o direito? Aí vem o Vitor de novo, não sei escrever. Não fiz ensino médio. E dentro de mim, como é que eu vou fazer isso? Não, vai lá, se inscreve no vestibular. Eu falei, não vou escrever no vestibular, porque eu tinha medo de não conseguir passar no vestibular. Aí o que eles falaram? Não, Vitor, a sua nota é muito boa, você vai conseguir. Pelo Enem aqui no Grambre você já consegue. E depois eu fui descobrir mais um pouco na frente que eu tinha conseguido nota para o UF, só que era diurno. E para um cara que é trabalhador igual eu, não tem como. Não consegue. Não consegue. Aí, no direito também, na UF. E aí, o que eu fiz? Falei, então tá, eu vou encarar esse curso aí. Mas aí, num dia, num café, porque lá no Grambre tem uma mesa lá, num café, eu cheguei e falei, pessoal, eu matriculei lá no direito. E eu falo que a gente tem que contar sonhos para as pessoas que acreditam junto com a gente. Você não pode contar sonho para qualquer um. Porque eles vão colocar a terra no seu sonho. É isso aí. E quando coloca a terra no seu sonho, isso desmotiva você, ué. Querendo ou não, desmotiva. E aí eu contei isso lá no café, porque eu sou um cara que eu acredito em todo mundo e eu acredito em todo mundo meu amigo. Mas a gente é meio trouxa, é né? trouxa. E a gente não pode ser assim, porque nem todo mundo é nosso amigo. Nem todo mundo torce pelo nosso sucesso. Tem pessoas que não vão torcer pela gente. E a vida é assim. Tá normal. Tá tudo bem. Tá tudo legal. E aí eu contei no café que eu tinha me matriculado. As pessoas viraram para mim. Todos os funcionários do Gramber que matricula no direito não formam. Foi isso que você aí ouviu? Eu olhei. Que bomba, hein? Todos os funcionários. Porque lá é a Bolsa Funcionária. Você dando uma notícia. Eu dando uma alegria absurda. Cheguei aí.
Não, todos os funcionários que matriculam no direito não formam. Eu falei, caraca, guardei aquilo, não falei nada, voltei, cheguei lá no vestiário, chorei lá quietinho na minha. Porque a gente não chora às vezes na frente das pessoas, a gente chora sozinho. Fiquei na minha lá, falei, pô, Deus, pô, eu não precisava disso, né? Pô, eu só contei meu sonho, pô. Por que a pessoa tinha que falar do meu sonho? Mas tá bom. Aí subi a escada de novo, falei, não, mas não vou desistir não. Falei assim, ó, eu não tenho a capacidade, porque os meninos que saem do ensino médio, na ordem natural das escolas particulares, eles vão ou para o UF, que é o máximo, ou já estão matriculados nas faculdades particulares. Uhum. E eu pensei, ó, tem aluno dos jesuítas, tem aluno do Gramber, tem aluno do Apogeu e o Vitor. Da onde que o Vitor é aluno? Não tem ensino médio, pô. Supletivo. Mas eu falei, eu vou sentar na primeira carteira e eu vou implorar os professores para me ensinarem. Porque eu sei, a força de vontade vence o talento, vence tudo. Vence tudo. O esforço seu vai vencer o talento. Então eu falei, o quê? Eu vou no esforço, eu vou na raça. E foi aquilo que eu fiz, eu encarei na raça. E aí quando eu cheguei, os professores também identificam os alunos, né? Eles têm um olhar clínico que a gente não tem. Então quando os professores fizeram uma vez uma reunião e falaram assim, ô Vitor, a gente acredita em você. Você vai conseguir, cara. Não fica se desmerecendo, não. Você é capaz. Você tá aqui porque você merece. Você não tá aqui que ninguém te deu, não. E aí eu olhei pra eles e falei assim, cara, se esses caras acreditam em mim, então eu posso. E aí aquilo entrou dentro de mim. Eu falei, então tá. Então eu vou estudar mais do que eles. Eu vou me dedicar mais do que eles. E eu vou tirar nota boa. Só que aí eu me sabotei de novo. Por quê? Muitas das vezes lá na portaria, eu tinha que estudar em pé. Então muitas vezes eu tava com o Vadimeco com o caderno em pé estudando. Porque eu falei, cara, eu não tenho tempo. Porque, ó, a faculdade começava às 7 horas da manhã. E eu, aí, 7 até às 11h30. Eu pegava meio-dia no trabalho. Então, tinha meia hora para almoçar e já estava na portaria da educação infantil. Então, quando que eu ia estudar? Então, eu estudava nos períodos que o Gramber dava oportunidade. Ou era em pé, ou era lá no corredor. Que eu levava meu caderno e eu sempre escrevia tudo que os professores falavam. Eu ficava igual o Chico Xavier, psicografando ali. O professor falava e aí eu lia meu caderno 3, 4, 5, 6 vezes. E aí entrando na minha cabeça. E aí eu comecei a tirar notas boas na faculdade. Mas quando eu comecei a tirar notas boas, porque eu sempre fui um cara muito prestativo. O professor precisava de um data show, eu ia buscar. O professor tinha esquecido uma caneta na coordenação, eu ia buscar, porque é meu. Eu não estava fazendo, esperando nada em troca. O Vitor é um cara extremamente prestativo, né? Extremamente prestativo. Então eu fui e falei, cara, aí eu comecei a tirar notas boas, mas aquilo, eu me sabotei de novo. Teve um dia que eu conversei com a professora Juliana porque aconteceu um fato lá na faculdade. Eu já estava no meio da faculdade. Que eu era um cara muito. Eu tirava nota boa, e aí as pessoas começaram a ficar perto de mim. E aí eu começava a ensinar as pessoas, eu começava a ajudar as pessoas. E as pessoas falavam assim, pô, Vitor, pô, cara, eu te admiro sua história, velho. E, pô, você me ajuda na mesma hora. E aí teve um dia que aconteceu um fato, não vou falar, as pessoas, quem sabe o que aconteceu. Que aconteceu um fato lá na faculdade que a pessoa virou pra mim e falou assim, cara, você é preto, cara, você é porteiro. Você só tira essa nota aí porque os professores gostam de você, cara. Porque você é funcionário aqui. E aquilo bateu. Puta que porrada, hein? Nossa. Putz, todo mundo esperava que eu ia bater no cara. Só que eu não fiz isso. Eu fui, desci a escada, chorei no meu canto, mas aquilo entrou. Doeu, né? E aquilo, eu não consegui, eu não tive defesa. É igual quando as pessoas falam, quando você sofre racismo, o que você faz? Por que você não dá um soco no cara? Cara, você pode ter certeza que a maioria que sofre, ela não tem o que fazer. Porque você não espera daquilo, você tá com os caras ali, já tem 2 anos e meio de faculdade. É uma coisa tão surreal, né? Uma coisa tão absurda, né? Você tá 2 anos e meio com os caras na faculdade, você ajudou os caras, vocês fizeram prova junto. Você não esperava aquilo. Aí eu, beleza, voltei, continuei estudando, mas aí teve um dia que eu fui e fechei uma prova de processo civil. Quando eu fechei aquela prova de processo civil, o que eu fiz? Eu falei, não, essa nota eu não mereço essa nota. Sabe o que eu vou fazer? Eu peguei minha nota, cheguei na professora e virei pra ela. Professora Juliana, ela sabe disso que eu tô falando. Cheguei pra ela e falei, professora Juliana, olha só, eu tô com essa nota aqui e... Nota máxima. Eu tô com essa nota e eu mereço essa nota. Às vezes vocês me dão essa nota porque eu sou funcionário aqui. Porque eu estudo, pô. Eu estudo em pé. Eu deixo, às vezes, de ficar com meu filho pra me estudar. Ela, Vitor, que é isso, Vitor? Aqui a gente avalia pelo conceito científico, pela técnica.
Eu falei, mas a minha letra é feia. Maria Cristina, professor de penal, corrigia minha letra, porque ela falava, Vitor, melhora um pouquinho, porque às vezes a gente não vai conseguir entender e tal. Aí a professora, não, Vitor, você merece essa nota, cara. E nunca deixe ninguém te desmerecer. E aí aquilo eu falei, cara, então beleza. E a vida, ela dá a resposta logo a fora. Porque a vida, igual o pessoal fala no ditado, né? Ela não gira, ela capota, né? Teve um processo seletivo para monitoria de direito constitucional da faculdade, a matéria que eu mais gosto. E eu fui me candidatei para monitoria. E eu falei, eu vou vender caro essa monitoria. Quem passar, eu vou vender caro, porque eu vou tirar nota boa. E aí, o que eu fiz? Quando saiu a inscrição, eu fui um dos primeiros inscritos, fui lá, coloquei meu nome, pá! Falei, cara, eu vou passar o final de semana estudando. Aí tava um sol bacana, o Igor veio e falou pra mim, pai, eu quero ir no clube. Você me leva? Eu falei, não, eu levo, filho, levo. E aí eu peguei, levei vadimeco, levei livro, e aí todo mundo tomando sol, tomando cerveja, e eu lá estudando. Aí eu só ouvi os burburinhos assim, nossa, o cara, velho, olha lá, o filho dele tá brincando. E ele não vai lá aproveitar com o filho dele, não vai fazer nada. E ele tá estudando essa hora, cara. Não, todo mundo tomando cerveja. Cara, meio estranho, né? Não cumprimenta ninguém. Mas eu tava em transe ali, sabe? Eu falei, cara, eu tenho que passar nessa monitoria, A prova é segunda-feira. Sérgio, ironia do destino também porque eu estudei mesmo. Antes eu achava que era sorte, mas não. A sorte só vem para quem estuda, para quem batalha. E eu cheguei em todas as questões da prova que Cairo tinha estudado. Todas as questões da prova. Aí tinha uma prova e tinha uma prova oral, uma entrevista com o professor, que era o Bruno Farage e o Guilherme Madeira. E aí sai o resultado da monitoria. Vitor e a pessoa que tinha feito comigo aquele comentário também fez a monitoria. Uhum. E o Vitor ficou em primeiro lugar na monitoria. E aí quando o Vitor fica em primeiro lugar na monitoria, porque a monitoria do Gramber ela dava uma bolsa para a pessoa, mas eu já tinha bolsa 100%. Então os professores me chamaram e falaram assim, ô Vitor, você ficou em primeiro lugar, o direito da monitoria é seu, só que a gente queria ajudar uma aluna que está próxima aqui que é próxima de você aqui. O que você acha de dividir a monitoria com ela? Porque aí ela consegue ter a bolsa, porque ela precisa. Falei, não, tranquilo. E aí foi isso. A vida deu a resposta num processo seletivo da própria faculdade, e aí eu fui monitor na faculdade de Direito Constitucional por 2 semestres. E eu falei, eu tenho que fazer o diferente, certo? Porque quando você faz muita coisa igual, as pessoas não identificam, né? O que eu fiz na monitoria? Eu falei assim, ó, eu vou passar em todas as salas do primeiro e do segundo período, me apresentando como monitor e falando que eu vou dar uma aula para eles. Nunca tinha dado aula. O cara que escrevia mal, o cara que achava que era feio e o cara que não acreditava nele. Tava passando nas salas dizendo que ia dar aula. E eu mesmo, dentro de mim, eu falava, isso vai dar merda. Vai dar ruim. Não vai dar certo. E aí, quando eu cheguei na sala, tinha 30 alunos. Parecia uma aula, pô. E eu fui dar aula de direitos fundamentais. Mas eu falei, vou me preparar, porque eu não sei se vir um, eu vou dar aula para um. Se vir 30, eu vou dar aula para 30. Quando eu cheguei lá, eu bati um choque assim, os alunos estavam lá. E eu, beleza. Cara, por isso que eu vai chegar um momento na minha vida que eu vou dar aula por amor, para ajudar as pessoas. Vou me capacitar para isso. E aí eu cheguei, dei uma aula de direitos fundamentais e a monitoria foi um sucesso na faculdade. Aí o pessoal começou a comentar e eles iam. Teve uma vez que eu não tinha horário para dar a monitoria e aí eles foram lá no playground da educação infantil, sentou todo mundo assim, ó. E eu dando monitoria para eles, passando a matéria. E aí teve uma prova de direitos fundamentais. Todo mundo foi bem na prova. Aí eu falava, aí eu me senti realizado. Falei, cara, eu sou capaz. Só que é aquilo que eu sempre falei para vocês. Quando alguém enxerga você, Sérgio. Porque quando alguém não te enxerga, você também não se enxerga. Mas quando alguém vira para você e fala, não, cara, você consegue. Você vai mudar de vida. E aí aquilo começou a entrar dentro de mim. E eu falei, cara, beleza. Fiz a prova da OAB no 9º período. Fui aprovado. Fiquei com muito medo da letra também. Fui aprovado. E aí, nesse período, a gente passou uma dificuldade muito grande lá no Gramber. Surgiu a oportunidade de ir para o escritório. E foi aquilo que você até falou, né? Mas o escritório foi assim, eu tava no Gramber, por quê? Pra você ver que a minha história no Gramber, ela não terminou como porteiro. Lá no Gramber, as posições de destaques lá, porque é uma escola tradicional, uma escola americana, sim, não tem muitas pessoas pretas assim, negras, em posições de destaque, não. Mas não sei se é por causa do processo seletivo. Mas aí o que aconteceu? Lá só tinha a Eneida, que era coordenadora da secretaria, e não tinha nenhum professor preto. Eu falei, cara, eu vou ser o primeiro professor preto aqui.
Mas aí, o que aconteceu? O Gramber passou por uma reestruturação, falou, cara, surgiu uma vaga para assistente jurídico. Eu falei, pô, o Vitor é porteiro, um montão de currículo aqui, mas eu vou entregar o meu. Fui aprovado. Aí fui, o cara que era porteiro, imagina, olha a mudança. Um cara que era porteiro nunca passava no setor administrativo, eu sempre passava, você lembra? Eu até te falei isso no escritório. Eu passava e eu vi os funcionários trabalhando no computador, no ar-condicionado. Eu falava, caraca, aquilo ali deve ser muito bacana. Eu só trabalho aqui, mas deve ser bacana demais trabalhar no ar-condicionado, no computador. Hoje eu falo, pô, trabalhar no computador é pesado. Mas a gente não enxerga, a gente não imagina isso, né? Aí eu fui aprovado, assistente jurídico. Comecei a atuar, nunca tinha feito, aprendi, fui me destacando também. E surgiu a oportunidade. Você vê, as pessoas te enxergam. Os alunos, eles não dão valor ao período de faculdade. E é um período enriquecedor para a sua carreira. Porque através da sua conduta como aluno, pessoas vão te referenciar quando você for profissional. Mas se você não for um profissional como aluno, por que eu vou te referenciar depois que você se torna profissional? E aí a professora Isaura viu e falou assim, Vitor, surgiu uma oportunidade. Cara. E eu vejo sempre como única. Cara, oportunidade. Aí eu comecei a pesquisar do escritório, 18 anos na cidade. Aí eu vi o Sérgio falando grosso. Falei, caraca, rapaz, o negócio lá é meio apertado, hein? Vou ter que estudar. E também me sabotando. Mas ela, Vitor, ó, eu te indiquei, vai entrar em contato com você. Aí você me ligou, falou, vem participar da entrevista aqui. Aí eu tava no Gramber, ele tava chovendo um dia, eu tava de moto. Eu não tinha dinheiro para poder pagar um Uber. Mas eu falei, cara, a gasolina da moto dá pra mim ir e voltar. E aí chovendo, Daniel. Chovendo. E eu de terno, porque o único terno que eu tinha, que era um terno do quartel que eu tinha ganhado, que ainda servia, e eu só tinha aquele paletó e uma calça. Lá no Gramber eu era, todo mundo falando, esse capô vai andar sozinho. Mas era aquela que eu tinha, eu me sentia, pô, agora sou do jurídico, pô. Agora sou um cara maneiro, velho. Aí eu fui pro escritório, tava chovendo, eu cheguei com o terno um pouco molhado, eu falei, cara, tomara que ela não observe que o terno tá molhado, mas eu vou. Aí cheguei lá, aquela história trágica na hora que eu olhei, né? Eu falei, cara, quando eu tô chegando, tá descendo o Hudson. O Hudson é um cara estrela da faculdade, direito trabalhista, processo de trabalho, o cara fala bem, até o jeito dele, ele andava muito igual o Guilherme Madeira, né? Que é um professor de constitucional que a gente admira lá na faculdade. Aí eu falei, cara, deu ruim pra mim. Ô, Vitor, acabei de ser promovido assistente jurídico, não sei escrever direito. O Hudson descendo aqui, irmão, já era, mas ó, eu vou participar desse processo. Eu falo assim, que só de você estar no meio de pessoas inteligentes, você já tá honrado. Quando eu tô perto de você, eu já tô honrado. Então, só de eu chegar lá no escritório, bater lá e alguém me ver, eu já tô honrado. Quando a Catarina fez a entrevista comigo, eu fui sincero com ela. Falei, ó, eu não sei fazer muita coisa, mas você pode ter certeza que força de vontade eu não vou desistir, não. Eu vou lutar, vou vestir a camisa. Se tiver que limpar o escritório, eu vou limpar. Eu não sei muito o técnico, não, mas eu vou me dedicar. E aí quando eu voltei pro Gramber, minha mãe falou assim, ô Vitor, não sai do Gramber, porque o Gramber é um laço sentimental, né? Sim. E eu falei, mãe, eu preciso trilhar um outro caminho. Eu preciso aprender, eu preciso estar com pessoas mais inteligentes do que eu. Porque aquela premissa, se você tá numa mesa que você é mais inteligente, você tem que sair de lá. Você tem que estar com gente que te impulsiona aqui, fala, Vitor, isso aqui tá errado, mas você pode melhorar assim. Ô, Vitor, essa forma de você se vestir tá errado, mas se você fizer assim, aí você vai trilhando o caminho, você vai se modelando. Você vai vendo pessoas de referência, você vai, cara, pô, Daniel se veste assim, pô, o Daniel fala de uma forma bacana, pô, eu acho que é bacana. Não é que você imita, mas você se espelha, né? Sim, se inspira. Aí você se inspira, aí você vê que aquilo começa a dar certo. Você fala, cara, hoje eu chego em lugares que antes eu não chegava. E através do escritório, dessa oportunidade que vocês me deram, eu cheguei em lugares que eu nunca imaginei na minha vida. Nunca imaginei. Eu falo que o escritório, ele mudou o Vitor, ele tipo assim, ele trouxe o Vitor para um meio profissional. O Vitor era um cara da pedra, batendo na pedra. Não, agora você veio para um computador, que você vai ter uma mesa. Isso para mim é novo. Que mesa? Que ar-condicionado? Mesa? Para mim? Quando eu chego numa mesa, eu falo, cara, eu tenho uma mesa. Isso, às vezes as pessoas não dão... Cara, é uma simplicidade, é um detalhe tão simples, né? Para eu que estou ouvindo isso aqui, eu falo, cara, eu não acredito, é um detalhe, né? Eu nem percebo isso. Olha a importância do que você está falando. Olha que bacana isso poder chegar para os jovens, né, de periferia, para entenderem. É uma realidade, cara, o que você está falando. Verdade. É a questão de dar o valor, né? Verdade. É o valor que o Negro Bússola falou há pouco aqui, que a gente tem o maior empreendedor do mundo, que é Deus.
quero ver a gente ficar alguns segundos sem oxigênio. Verdade. O valor que nós vamos dar para o oxigênio. E a gente tem ele de graça o tempo todo. Né? Verdade. A gente tem que parar para pensar E nisso. aí Mas foi continue. isso aí. Poxa, eu lembro aquela oportunidade que você trouxe para mim, foi a de ir lá no BNI, conhecer as pessoas. Fala, cara, eu tô aqui só empresário, só dono de empresa, só empreendedor de sucesso. Cara, aquilo começou a me inspirar. Falei, cara, eu tenho que melhorar, eu tenho que ler. Eu não lia muito. Então por isso que eu não escrevia bem. Eu não lia muito e aí eu não escrevia bem. Aí eu comecei a ler mais, comecei a me dedicar mais. E uma oportunidade eu lembro, o Daniel, às vezes, porque quando você está em outra situação, é difícil você observar. Mas quando eu vi o Daniel como presidente da Granju, eu falava, cara, que maneiro, cara. Esse cara deve ser cheio de responsabilidade, porque quando ele chega ele tem que se apresentar para todo mundo, cara. Com a diretora aqui, com todos os alunos do direito, ele tem que se apresentar. E ele sempre passava, o Daniel sempre vestiu muito bem, né, cara? E um cara muito bem relacionado, né? Eu falo, pô, cara, eu vou me inspirar, sim. E aí chega no escritório, já traz essa bagagem um pouco da faculdade. Eu falei, cara, é a oportunidade que eu tenho aqui de crescer. Então eu comecei a estudar mais e essa foi a virada de chave da... Que top. E você falou do Daniel, eu vou até perguntar pro Daniel se está tudo bem. O que ele tem alguma coisa a dizer? De repente ele veio aqui hoje só para olhar, observar, né? Porque é normal, às vezes a pessoa, vou observar. Tá aí observando. Até que não vai falar enfim, nada, o Sérgio não? me deu a palavra. Mas não estou falando também, não. Até que enfim o Sérgio me deu a palavra. Gente, boa noite, boa tarde, bom dia. Bem-vindo ao meu podcast Sérgio, é bom quando o Sérgio empolga, assim. Eu gosto quando ele vai, mas eu tô aqui. Hoje a gente tá mais light, né, assim. O Sérgio agora você vai viajar essa semana. Amanhã tem que estar cedo em sala de aula também, né? Responsabilidades. Mas tô aqui. E vou aproveitar esse tempo, Vitor, tomar uma água aqui, porque falou também pra caramba. História muito bacana, eu sou fã do Vitor, ele sabe disso. E vou aproveitar esse meio tempo pra gente falar aqui dos nossos apoiadores, patrocinadores e parceiros, né, que são a Trilite, a pessoa da Laurinha. Quem aí quer conhecer um pouco da história da Trilite e da empreendedora Laura Nogueira, saiu no episódio 3? 4. Episódio 4. Lançou na última segunda-feira, no dia 6, né? Então vou colocar o cardzinho aí para poder vocês assistirem. Tem também aqui a Vero Vino, na pessoa do Thiago. Tem inclusive as Óticas Diniz, que trouxe também um brinde aí pra gente entregar pro Vitor. Depois a gente vai entregar para ele. E também uma Brook, que mandou pra gente aquela jantinha de sempre, maravilhosa. né? Aquela jantinha de sempre. Obrigado, Ana. Mas falando agora do tema, obrigado, Sérgio, pela palavra, tá? Muito importante. Deixa eu cumprimentar a nossa audiência, cumprimentar nosso convidado aqui. É um sacana, né? Você é um sacana. Mas com toda certeza, né? O Vitor é uma pessoa que eu acompanhei na faculdade. Tudo que ele contou, que vocês puderam ver, eu com certeza me emocionei muito aqui. Não sei se a câmera me pegou em alguns momentos que eu estava realmente emocionado. Eu acho que é bacana tanto a sua história quanto a história de qualquer pessoa, né? Quando eu falo muito de liderança dentro do meu contexto, vamos dizer, aqui no podcast a gente fala sobre liderança, empreendedorismo, benchmark, network, enfim, tudo que envolve o mundo dos negócios é o que a gente quer trazer. E tudo que envolve o mundo dos negócios tem atitudes, né? Então, tudo isso que você falou aqui, se as pessoas puderem entender um pouco nas entrelinhas, quais que foram os gatilhos que fez você falar assim, cara, é aqui, não é aqui, eu podia estar aqui, mas eu resolvi ir para lá, né? Toda escolha é uma renúncia. A gente vai refazer aqui o nosso episódio, Sérgio. Quantas horas a gente já tem de podcast que o Sérgio deixou falar? Tem mais ou menos? 1 hora? Você deixou eu falar assim 1 hora, Sérgio. Sabe qual é a minha sorte? É que tá gravado e que eles vão ver quem na verdade falou foi o convidado, que é quem tinha que falar. É verdade. A gente tá aqui eu só quê, conduzi. Né? O Daniel quieto, choramingando aqui o tempo todo, choroso, emocionado. Com certeza. Eu me emociono porque o meu pai uma vez me falou uma coisa, e eu estudei até escola particular até o 1º ano só, né? Primeira série, né? Nem 1º ano, 91. E depois eu fui para a escola pública, né? E lá da minha casa, eu mais 2 irmãos, meu irmão e minha irmã, eu fui o último a concluir a faculdade. Eu sou mais velho, mas fui o último a concluir a faculdade, porque eu comecei a trabalhar com 16 anos. E
poxa, já estava numa empresa, comecei a fazer faculdade, comecei a fazer administração, fiz meio curso de administração na PUC, viajava muito a trabalho, saí. Depois mudei para o Rio de Janeiro, estudei engenharia civil, que era o ramo da empresa que eu trabalhava. Estudei também meio curso, saí também por causa de viagem, mas vim para Juiz de Fora em 2013. E aí, como eu trabalhava sempre no ramo de licitações, foi até um dos motivos onde eu conheci o Sérgio, eu entrei para o ramo do direito e aí gostei. E não advogo, também não tenho vontade de advogar, mas eu entendo que o direito é uma matéria essencial. A gente brincou aqui no início que eu defendo, o Sérgio, a gente já conversou e compactua disso, que o direito é uma matéria que deveria ter na escola regular, vamos dizer assim, né? Pelo menos as noções iniciais, direitos fundamentais, enfim. Então, eu fui o último a concluir e uma vez meu pai me falou isso. E eu estudei no Gramber, né? Também já pagando ali a minha faculdade e tal. Meu pai falou, não pude pagar a faculdade para vocês, nenhum dos nós três, e todo mundo estudou escola particular, né? Tá todo mundo hoje muito bem, tem um engenheiro em casa, meu irmão é engenheiro, minha irmã é auditora fiscal e tal. E ele falou assim, eu não pude pagar a faculdade, mas uma coisa é certa, vocês entram e saem da porta que vocês quiserem, porque vocês têm berço, têm educação. E isso poxa, é isso que faz a gente correr atrás, faz a gente ter essa abertura que você falou. Né? O Daniel entra em qualquer lugar, sai em qualquer lugar, conversa com todo mundo, exatamente por isso. Porque qual que é a premissa? Respeito. Né? Então eu sei te respeitar, independente da posição que você estava. Então, como você falou, eu fui porteiro aqui no Gramber. Te tratava como eu tratava a diretora. Como eu trato o Sérgio, nunca te tratei diferente do Sérgio, Ninguém. Então é isso, porque você também sabia se colocar no lugar. Você dava o respeito, você vai receber. Verdade. Né? Então, eu acho que talvez o principal aprendizado que a gente pode tirar aqui desse episódio, foi um episódio até de trajetória. A gente já tratou que trajetórias de empresários, mas uma dificuldade, aquela dificuldade de, às vezes com time, a dificuldade de gestão, né? Alguma coisa assim nesse sentido. O que você trouxe é uma dificuldade que bate muito com a vida de muitas pessoas, que é a dificuldade de que a vida vai te dando porrada, que as pessoas não acreditam em você, e isso é normal, cara, assim, não acredito mesmo, tá? E hoje eu falei isso dentro de sala de aula hoje. Eu falei, gente, se uma pessoa chegar na rua e apontar o dedo pra mim e falar assim, você é um cara desonesto, eu não tenho que fazer nada. Antigamente eu poderia até dar um murro na cara da pessoa e partir pra briga. Por quê? Porque quando você faz isso, você não se conhece. Verdade. Agora, você se conhecia. A ofensa não chega quando você se conhece. O Karnal fala isso, né? Se alguém chegar pra mim e me chamar de careca, eu vou brigar. Eu sou careca. Então, sim. Se alguém, brinca legal, né? Se alguém me chamar de filho da puta, e eu vou falar assim, poxa, ou minha mãe e aí você pode ser um cliente de mamãe, Eu não tô sabendo. ou a minha mãe não é e eu não tenho que ficar puto por isso. Verdade. E tá tudo bem, porque você se conhece. Então eu falei isso muito pros meninos hoje. Gente, vocês precisam se conhecer. E dentro do processo, da matéria que a gente tá dando lá, tem muito a ver com autoconhecimento. Então, esquece. A galera tá aí fora pra te dar porrada mesmo, pra te testar. O mundo vai te testar. São poucas as pessoas que vão te levantar. Você teve excelentes opções aqui. Você falou isso, eu também sou muito grato. Recentemente eu liguei pro meu tio, que me deu emprego lá, 12, com 16 anos de idade, me deu, eu não precisava. Mas falou, cara, você quer trabalhar comigo? Eu, vamos, quero. Não fazendo nada em casa, tô com horário, né? Eu estudava só de manhã, tinha escola pública, então você não pagava a escola. Obrigação de estudar. Não estudava também não, mas entrava no cacete. Nossa Senhora. Entrava no cacete, que a obrigação era só essa. Verdade. Não tinha que fazer mais nada, né? Aí eu vou trabalhar, porque agora eu tenho desculpa pra tirar a nota baixa. Verdade. Tô brincando. E aí fui. Então, esses dias pra trás, eu falei, deixa eu fazer um exercício de gratidão aqui. Tava lendo um livro, liguei pra ele. Ficou totalmente desconcertado. Eu quero aproveitar essa deixa para fazer um agradecimento aqui pro meu tio Luiz, querido, do meu peito, meu padrinho. E meu padrinho também chama Luiz. Ele me deu o meu primeiro emprego também. Eu tinha 15 anos e ele me deu um emprego numa gráfica. Ele tinha uma gráfica na época.
Eu era boy da gráfica, fazia serviço de banco e tal. Meu Meu primeiro emprego. Obrigado, tio, te amo. O negócio era corretor, eu brinquei até com o Ideraldo, fiz muito isso. E tem o meu tio aqui de Juiz de Fora também, que quando eu mudei pra cá, ficava na casa dele e tal. Então, a gente conta sim com pessoas ao longo da nossa vida, que às vezes a gente precisa parar e ter essas reflexões e lembrar de agradecer essas pessoas. Mas assim você fez aqui em particular, eu te aconselho um dia, liga para essas pessoas, vai lá, escreve uma carta que seja e faça isso. Deixa registrada a sua gratidão. O Negro Bússola falou muito disso aqui, né? Ele disse que quem não tem gratidão não tem caráter. Gratidão realmente é uma das coisas mais importantes da vida, né? A gente tem que saber ter. Verdade. A gente, uma vez eu brinquei lá na posse da Granjur, eu brinquei com isso, que eu falei, gente, a gente tem que agradecer o nosso time que tá aqui e tal. A gente tinha entrado, a diretoria sempre eram 3 membros e tínhamos 15 trainees na época, né? E eu brinquei, gente, sozinho a gente não consegue nem ser corno. Verdade. Então vem cá, meu time, que eu preciso agradecer vocês aqui. Então eu acho que isso tem muito a ver. A gente precisa ter gratidão das pessoas, porque nós não vamos chegar em nenhum lugar, nem no fundo do poço você consegue chegar sozinho. Cara. Você precisa de alguém para te ajudar a cavar e te empurrar. Né? Você teve várias oportunidades aí dentro da sua vida de pessoas que queriam que você tivesse lá. E quando você veio e mostrou que você mudou, que você venceu de alguma forma, as pessoas falaram assim, cara, se ele pode, aí... Vira uma referência, né? Exemplo, é isso mesmo, exemplo arrasta e tal. Então eu acho que foi muito bacana esse conteúdo, eu acho que se você quiser falar mais um pouco a respeito, eu só aproveitei esse tempo aqui para gastar um pouco de 10 minutos, porque o Sérgio comeu meu tempo todo. Adoro brigar com ele. E a gente briga todo episódio, não ia ser nesse que a gente não ia brigar, né? De jeito nenhum. Ele briga comigo. Pior que é isso. Vou brigar com você por quê, rapaz? Ele é foda, cara, ele é foda. Ah, se fuder. Mas é isso. Então, eu quero aproveitar e externar aqui também, né? Jamais que todo dia a gente quase se fala, e é isso. Admiro, é isso mesmo, tá? Que você tá fazendo. E isso que você tá mostrando pro seu filho é excepcional. É a melhor escola que você pode dar para ele, é isso aí. Você pode pagar um curso para ir de uma faculdade, mas possivelmente o que você fez e essa história, e se um momento ele puder assistir isso aqui de uma forma que talvez você nunca tenha sentado para ele contado, até pelo tamanho, né, criança, né? Mas se uma hora ele puder escutar isso de novo, né, vai ficar gravado, fica eternizado, né? Então, é importante. Tá? Não tem exemplo é o que move o mundo mesmo. Na minha visão, é a melhor coisa que você faz. E segue aí, porque senão eu vou chorar de novo. Já que a gente está falando de tia, eu quero aproveitar o gancho novamente para falar de um presente que eu ganhei uma vez de uma tia minha que já faleceu, minha querida tia Sônia, que eu amo muito, que não está mais aqui conosco. A tia Sônia me deu uma vez um presente, que era um quadro, e nele estava escrito o seguinte: uma gota de exemplo vale mais do que uma tonelada de conselho. Eu devia ter uns 8 ou 9 anos de idade. Ela trouxe isso de alguma instância de São Lourenço, de algum lugar assim. Eu nunca me esqueci. Olha que eu não sou bom de memória, hein? Mas para certas coisas... Marca, né? Fica marcado, né? E a grande verdade é essa. A gente está aqui o tempo todo falando da história do Vitor, da história das pessoas, e isso, na verdade, são exemplos de vida para a gente ouvir, filtrar, ver o que a gente pode usar para a gente. Eu acho que o que o Vitor falou hoje e o que ele tem para dizer, a história dele é uma história que impacta, pode impactar muitos jovens que hoje moram na periferia, nas comunidades, e precisam ouvir isso. Você pode ter certeza que nós vamos fazer o que pudermos para que esse podcast chegue às comunidades, né? Vamos aproveitar o Negro Bússola, vamos aproveitar outros canais que a gente puder ter, porque o que a gente teve aqui hoje foi uma aula, cara. Uma aula que a gente não falou muito de empreendedorismo de negócio, mas a gente falou de empreendedorismo de vida. É isso aí. Que é evolução, que é sair do ponto daqui, que é a oportunidade, né? Que foi falado aqui outro dia, o vento da oportunidade. Você sai daqui e chega lá. Verdade. Você pegou o vento. Verdade. Você pegou o vento, conseguiu sair de um lugar que não ia te fazer bem, e hoje está numa posição, né, a ponto de poder dar exemplo, de poder, né, compartilhar com as pessoas, né, a sua história. Isso é um pouco da autoliderança. Tem um livro chamado Autoliderança Antifrágil, que o conceito de antifrágil, ele é muito citado pelo seguinte: frágil é o que quebra fácil. O antifrágil é o que se torna forte com a porrada. Não é o que não quebra. O que não quebra é resistente.
Então, o que que é resistente, ele pode até deformar. Uhum. E talvez uma analogia mais fácil que seja do antifrágil é o nosso músculo, né? O nosso músculo, para ele crescer, você precisa destruir as fibras musculares no treino para que o corpo recupere, forme aquele músculo de uma forma mais forte, que é por isso que você ganha uma massa, porque ele vê assim, isso aqui foi pouco pro esforço que ele tem feito. Então eu vou aumentar a possibilidade. Aí você vai lá e quebra ele de novo no outro treino. Aí ele vai e aumenta. É mais ou menos Rapaz, eu não sabia disso não. Eu vou começar a destruir. Então, por isso que eu não sou musculoso. Eu sempre tive cuidado com os meus músculos. Eu sempre tratei com amor. O negócio é dar porrada, é destruir, então é isso? Exatamente. Olha Você tá treinando na sua casa com aqueles cotonetes de meio Não, quilo? agora nós vamos arrumar peso forte. É verdade. Aquilo ali é pra fazer fisioterapia. Você não viu o saco de boxe que eu coloquei lá? Pergunta pro Vitor o tamanho do saco. Eu fui lá contigo lá, ué. Porrada come agora. Mas isso é autoliderança, é você gerir as suas oportunidades. E não é fácil. Eu vou te falar sinceramente aqui, e com todo orgulho. Se eu tivesse metade, com as oportunidades que eu tenho e que eu tive, se eu tivesse metade da força de vontade que você teve, talvez eu estaria muito mais longe de onde eu tô. Entendi. Muito mais longe. Eu tenho certeza, eu reconheço que eu não tenho a força de vontade que você teve. Porque eu não tive as dificuldades que você teve, então é diferente. Eu digo mesmo. Né? Mas cada um tem sua história, cada um tem seus problemas. É isso que eu tô dizendo. Cada um tem suas dores. Cada um tem suas Cada um dificuldades. sabe o que pode fazer para ultrapassar. E por isso que é o aprendizado, né? Isso é onde que o calo aperta, né? Mas não tenho mais o que falar porque eu me sinto honrado. E a gente se emociona porque eu nunca imaginaria estar onde eu estou hoje. Eu falei com o Sérgio outro dia, lá no escritório, Daniel, que eu e a Paula, só para finalizar, né? Eu e a Paula, nós chegamos, tava trabalhando, aí eu virei pra Paula e falei assim... Quem é Paula? Paula trabalha lá com vocês? A Paula trabalha lá, advogada lá, entrou junto comigo. Eu virei pra Paula e falei assim... Paula. Falei, Paula, poxa... Não é desmerecendo as profissões, mas a gente sabe que tem pessoas que trabalham braçal mesmo. Aí eu virei pra ela e falei assim, pô, Paulo, tem pessoas agora que tá trabalhando sol quente, virando concreto, cara. Imagina o calor que deve estar lá dentro. Aí ela virou pra mim. Calor que deve estar lá fora. O calor que deve estar lá fora. Ela virou e falou assim pra mim, falou, Vitor, verdade, né? Aí eu falei, poxa, Paulo, a gente tá aqui no ar-condicionado, tranquilo. Ela, Vitor, isso é vencer na vida. Porque da onde a gente saiu pra onde a gente tá hoje, a gente já venceu, cara. Nossos filhos têm saúde, a gente tem uma qualidade de vida bacana, consegue pagar nossas contas em dia, consegue comer bem, isso é vencer na vida. É o detalhe. As pessoas às vezes tentam almejar tudo lá em cima. Ah, não, que eu quero mirar lá em cima. Não, cara, valoriza os pequenos detalhes, as pequenas construções, que aí a sua vida fica mais leve, você vai, avança e muito obrigado, tá, gente? Obrigado pela participação e você sabe que o Daniel sabe disso, o Sérgio sabe disso. Catarina sabe disso, agradeço a Catarina. Não posso deixar de agradecer ela, porque ela foi a primeira pessoa que teve contato. O Sérgio conversou comigo por telefone, mas ela teve tete a tete comigo. Obrigado pela oportunidade. Foi o feeling da Kate que te trouxe para nós, né? Trouxe para esse time incrível. Mas você sabe por quê? A Kate tem uma história de vida também, que ela vai ter a oportunidade de contar aqui, que ela já está convidada para o podcast. A questão é apenas de organizarmos data. Mas a Kate tem uma história de vida também sensacional. Garota que veio de Pernambuco, não tinha muitas condições, lutou e venceu, igual você. Boa. E é muito bacana isso, né? Se eu soubesse que o Vitor estava participando do processo seletivo, você me perguntasse se você deveria contratar ele, eu ia primeiro falar assim, vai, lógico, é louco. A gente não linkou, né? Obrigado. E pra você ver como é que o mundo é pequeno, várias pessoas que estavam no seu entorno, Sérgio, eu acabei que eu já conhecia. O Daniel, na hora que o Daniel eu já conheço. Não, conhece um monte. E muito bacana, porque eu falo que aquilo é o meio que você está, o poder da atração, né? Você tá com pessoas que tá crescendo, tá correndo atrás, e as coisas acontecem. Velho, e energia positiva, né? É isso. Foca no bem, isso. Foca no estudo, foca no trabalho, as coisas acontecem. É isso. Igual o Jota fala, né? O trabalho devolve. Sempre devolve. É isso aí. Então, tem muita gente observando, né? Então, Muito bem, vamos agora para que hora, Daniel? Vou presentear o Vitor com o nosso brinde das É o brinde do podcast. Pode abrir, conferir aí. Poxa. Conferir que na vez que eu entreguei pra Biba aqui, minha carteira tava dentro, né? Quase que ela levou minha carteira pra Dubai. Talvez é bom que às vezes o saldo, né? É verdade. E às vezes o saldo, só de cruzar a fronteira, o saldo já dolariza. Quer dizer? Que ruim. Caiu.
Não, o Sérgio tem que ir junto, até porque eu não sei falar árabe, né? Tem que ter um intérprete lá. Essa parte é minha. Essa parte é minha. Bacana. Aqui, ô Sérgio, você vai me dar o privilégio de encerrar ou você quer encerrar também? Você já muito falou? Obrigado. Não, eu quero agradecer às Óticas Diniz pelo presente que a Kátia mandou. Quero agradecer de novo o Mabiruk. Ana, valeu. Uma delícia a comida, como sempre. Quero agradecer ao Tiago e à Roberta da Verovino, vinho delicioso. E quero dizer para vocês que o programa hoje, né, o podcast hoje foi muito especial. Foi muito rico, foi muito enriquecedor. Eu pode ter certeza que eu vou tentar, eu quero levar ao máximo esse episódio para as periferias. É muito importante os jovens que estão em busca de um lugar ouvirem a sua história. Sua história, ela é enriquecedora e ela é ela nos impulsiona, ela nos dá a vontade de ir além, de falar, porra, o cara conseguiu. Vamos todo mundo conseguir. Verdade. É isso aí. E também a Trilite, né? Agradecer a Trilite aí, na pessoa da Laura. E aos nossos amigos Diego e Felipe aí, do Vox Lab. Diogo. Caramba, velho. Toda vez o cara chama o cara de Diogo. Eu não sei como é que você aguenta, Diogo. Na boa, velho. Diogão. Eu na boa. Aquele abraço pro Diogão, pro Felipe. Aqui, ó, o letreiro da Trilite. Nossa parceira nova aí também dentro dessa empreitada. De trazer negócio, trazer conhecimento através aqui desse canal. Então é um privilégio aprender, como falamos no episódio que a gente regravou, né? É uma honra estar desse lado da mesa, estar falando com outras pessoas aqui. E é isso. Compartilhem, adicionem no canal. Sigam no Instagram, no YouTube, né? No Deezer, no Spotify, no Tinder, no Rumble. É Rumble, né? Que é aquele do vídeo que a gente colocou agora. Tinder Rumble. é sacanagem. O que vai fazer no Tinder? Vamos colocar o podcast no Tinder pra gente poder conversar com pessoas que estão se relacionando. Meu pai do céu. A produção fica atrapalhando aqui, ó. O que é Tinder? Nunca ouvi falar. Então, Por isso que eu tô perguntando. Pessoal, um abraço pra vocês. Muito Valeu, obrigado. galera. Beijo pra todo mundo.